Quero, neste momento, primeiramente tributar a Deus a honra, a glória e louvor pelo que Ele é, e tributar a Deus a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito, está fazendo e continuará a fazer por todas as nossas vidas, pelas nossas vidas, segundo as promessas da Sua palavra. Gostaria de ler em Gênesis 3:6, Gênesis 3:6, a palavra de Deus que diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Há algum tempo atrás, o Senhor falou ao meu coração sobre esta leitura, baseada no epiteto pecado, um abismo sobre a aparência de um terreno firme. Pecado, um abismo sobre a aparência de um terreno firme. E esse versículo, ora lido, faz parte do momento, creio eu, dentro da existência humana, o mais trágico que aconteceu, que foi a queda do homem. E isso se deu justamente, como nós lemos, por conta da sagacidade da serpente, do diabo, e que gerou essa mesma sagacidade na mulher, pelas promessas da serpente, no que diz respeito a Deus, com certeza distorcendo totalmente a sua palavra. E sagacidade significa esperteza, significa astúcia, significa querer ser aquilo que jamais podemos ser, ou achar que somos aquilo que em nenhum momento demonstramos realmente que somos. E o Senhor me deixou duas verdades nesse texto, que eu vou passar para os irmãos, para os ouvintes da palavra de Deus, porque o versículo diz que a mulher observou que a árvore realmente parecia, guarde bem essa palavra, parecia agradável ao paladar. E nesse terreno, muitos têm caminhado, vivendo numa vida de pecado, cujos resultados, no seu fim, são picadas no rins, são picadas no coração, são dores e consequências, muitas vezes, sem volta, amados, sem retorno. Mas a verdade dessa leitura, o que nós fizemos, é que parece-nos que o mal e o resultado de comer do fruto daquela árvore é que quando desobedecemos a Deus, amados, nos colocamos como iguais e achamos-nos no direito de andarmos com nossos próprios pés. Esse foi o sentimento que a serpente incutiu no coração de Eva, dizendo a ela que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus, no sentido de iguais, de ter a liberdade e a prerrogativa
de fazer o que bem se entende. Este é o veneno da serpente que tem se estendido até os dias de hoje, principalmente pelo movimento atual do relativismo, quando tudo aquilo que praticamos, se tem frutos que trazem contentamento, satisfação para a vida, é verdade. Essa opção ela é boa, ela é viável. Aí entramos no mesmo campo e nos tornamos presa fácil daquele que veio para matar, roubar e destruir. E quando agimos assim, ao mesmo tempo de nos colocarmos como iguais, e nos colocamos como iguais porque nós passamos a viver sobre uma cegueira espiritual, diria eu ainda, racional, porque perdemos a razão do que realmente somos e não enxergamos o abismo pelo qual passamos a mergulhar, o qual e pelo qual jamais poderemos ver a Deus, que é a morte. Paulo ele diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, ou seja, separação de Deus, e isso eternamente. A segunda verdade é que antes desta investida satânica diante dos nossos primeiros pais, Deus tinha criado o mundo, coroado a sua criação com as próprias mãos. Quando nos criou, eu e você, nós somos a coroa da criação. Pois enquanto todos os demais instrumentos da criação aconteceram pela palavra de Deus, haja luz, haja isso, haja aquilo. Quando chegou em nós, irmãos e amados ouvintes, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é um privilégio muito grande, irmãos e amados ouvintes. E o Senhor colocou o nosso primeiro pai no meio desta criação, em um local chamado Jardim do Éden. E ali estabeleceu o livre-arbítrio ao homem. Livre-arbítrio este que muitos confundem com uma libertinagem, com a licença ou a autorização para viver de qualquer maneira e como quer. Porém, a realidade desse pensamento, desse tipo de vida é totalmente ao contrário. E bem sabemos, muito bem nós, quanto a isso. E Deus disse assim, estabelecendo essa prerrogativa a nós, suas criaturas e seus filhos, quando disse a Adão, comereis de todas as aves do jardim. Porém, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, não comereis, porque se dela comerdes, certamente, olha só, certamente morrereis. O Senhor nos deu livre-arbítrio através dessas palavras? Com certeza, sim, Ele nos deu. Eu e você temos o livre direito de escolha. Porém, Ele colocou também um limite dentro dessa liberdade. E pela abundância da liberdade que Deus deu para Adão e Eva, jamais haveria necessidade de que ele precisasse ser como iguais. Não como igual no que diz respeito à pregação que acabamos de ouvir, de sermos semelhantes a Deus. Porque aí fala dos atributos que Deus nos concede e nos compartilha com cada um de nós, que é o amor, a justiça, a misericórdia, a longanimidade, a bondade.
Tudo isso são atributos que Deus deseja que nós sejamos como iguais a Ele. Mas o iguais em que o pecado nos deixa ser é como tendo autonomia para agirmos como bem quisermos, como se tivéssemos nós, amados, domínio sobre todas as consequências que porventura essas escolhas viessem a nos condicionar. E sabemos que isso não é verdade. Quando caímos no desespero, quando caímos na realidade, que as escolhas que nós fizemos e a situação que nós encontramos, vemos que não está em nossas mãos a suficiência de sairmos ou termos qualquer tipo de livramento, logo recorremos àquele que tem nas suas mãos todo o poder. Louvado seja e agradecido seja o nome santo do Senhor. Eu encerro aqui esta mensagem com a seguinte verdade, o que aprendemos nesta lição, neste versículo. Que a liberdade em que o Senhor quer nos proporcionar e que proporcionou dando esse livre-arbítrio a nosso primeiro pai, era para que nós pudéssemos reconhecer a sua bondade e o seu amor, sua bondade e seu amor. E em contrapartida, com respeito ao limite de não comer da árvore do bem e do mal, era para que nós reconhecêssemos a submissão aos seus limites e para reconhecermos a sua soberania diante desses limites impostos por Deus, pela sua palavra, diante também do reconhecimento da sua grandeza, as quais ele jamais abrirá mão. E isso está prefigurado nas consequências estabelecidas perante a desobediência. Está personificada nesta palavra. Certamente morrereis. Que Deus nos abençoe a cada um gotas de esperança. Prossigamos nesta demanda, nesta obra. Estamos buscando a face do Senhor e edificando-nos um ao outro até aquele dia em que teremos a completude em tudo, pois aquilo que nós bem sabemos, que recebemos pela misericórdia e graça de Deus, ainda assim, por mais eloquente que nos torne, por mais conhecedores da verdade de Deus que nos torne, ainda assim, diz Paulo, em parte somente conhecemos. Mas que possamos ser edificados por esse em parte, porque quando vir aquilo que é perfeito, haveremos de também sermos como Ele, perfeito no pleno conhecimento da vontade de Deus e no pleno poder de vivermos concernente a esta verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos. É o que eu agradeço, desejo e agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.